Boa noite a todos os nossos queridos alunos que se matricularam, se inscreveram em mais um dos nossos cursos oferecidos mensalmente, o Seminário Temático Mensal. É um prazer, através dessa plataforma, poder oferecer este conhecimento teológico para vocês e espero que a live de hoje, que a aula de hoje, ela possa alcançar o seu conhecimento e te trazer um resultado muito positivo nas vossas pesquisas hermenêuticas. Nosso tema de hoje é um tema que percorre a teologia do Antigo Testamento, propriamente as questões sacrificiais. Estaremos falando do caráter do sacrifício de Olá. Olá é uma palavra em hebraico que significa holocausto, oferta queimada, ou talvez elevada. Poderia vir da palavra al, que em hebraico é uma preposição, seria o sobre, por isso elevada. Mas nós discorreremos alguns referenciais teóricos que estarão trabalhando propriamente a teologia, o ato ritualístico e sacrificial por trás dessa oferta que os judeus do período veterotestamentário adotaram. Então espero que vocês gostem e que a live traga um grande resultado de aprendizagem. Neste momento, eu estarei agora apresentando a tela para vocês. Peço que vocês aguardem só um minuto para que possamos apresentar a tela e abrir os slides. Lembrando que vocês que se matricularam, vocês, além da aula, da gravação aqui da aula, vocês terão também acesso ao material que eu estarei utilizando para ministrar a aula, ok? Com todos os recursos, com todas as referências bibliográficas e tudo que foi preparado para vocês. Agora sim, eu já posso ir para o slide. Prontinho. Então esse é o nosso tema, o caráter do sacrifício de Olá. Embaixo temos a forma Olá, escrita em hebraico, com um A e um Rolei, um Lametz, um Kametz e um Rei no final. A leitura fica Olá, e a sua forma conhecida em português, Holocausto. Então, este é o nosso tema. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos que se inscreveram e esperamos contar com todos vocês no mês de junho com o próximo tema. O caráter do sacrifício de Olá. Nossos objetivos: compreender o uso no período veterotestamentário do sacrifício de Olá, holocausto, discutir a temática à luz dos referenciais teóricos apresentados, abrir a temática com a classe e problematizar o conteúdo. Então, no final, quem está ao vivo aqui comigo poderá fazer perguntas. No final, estará aberto para fazer perguntas, então vocês podem assistir todo o conteúdo aqui fazendo anotações. Se tiverem dúvidas, no final podem interagir com perguntas. O caráter do sacrifício de Olá, holocausto. Vamos começar fazendo menção de um grande estudioso, que é o Rainer Alberts, o qual diz que em Israel, no período pré-estatal, havia dois tipos diferentes de sacrifícios: os que envolviam frutas e legumes e os que envolviam animais, sendo que o sacrifício que queimava os animais era chamado de olá, holocausto. No que se refere à questão sacrificialista do período veterotestamentário, propriamente do período pré-estatal, e quando nós falamos de período pré-estatal,
é muito complexo, porque os estudiosos modernos, pesquisadores, arqueólogos como Israel Finkelstein, eles não partem de um pressuposto de um governo estatal a partir do conceito da monarquia unida, ou seja, governo saúdico, davídico e salomônico. Estaria-se, portanto, mencionando uma Israel que já nascera dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul, por sua capital nortista Samaria e com sua capital sulista Jerusalém. E pode ser que isso veio a existir com uma espécie de patriarcado ou algum tipo de liderança que fosse pré-monarquia. Mas logo eles possivelmente adotaram os costumes dos povos estrangeiros, dos seus vizinhos, e estabeleceram a monarquia tanto nortista como sulista. Sendo assim, se até a monarquia pode ter sido influenciada pelos povos vizinhos de Israel, é possível que as questões sacrificiais também, ou seja, fazer sacrifícios com frutas, fazer sacrifícios com legumes e depois fazer sacrifícios com animais era algo propriamente que ou possivelmente que veio dos cananeus, né? Possivelmente as nações circunvizinhas de Israel influenciaram o estilo sacrificial de Israel. Nisso, é importante falar também o pensamento de Schmidt, o qual diz que a olá, o holocausto, queimava o animal por inteiro sobre o altar, com exceção da pele, que cabia aos sacerdotes. Por isso, a olá levou também o nome de sacrifício inteiro. Aqui nós temos duas autoridades que trabalham a ideia do sacrifício de olá a partir da combustão, que seria a oferta queimada. Então, a oferta queimada nos povos estrangeiros a Israel, possivelmente ela tinha um significado maior. Quando se fazia oferendas de frutas, legumes, farinha, óleo ou alguma outra coisa vinculada ao ambiente, principalmente da cozinha, essas oferendas, essas ofertas, elas tinham significados diversos, mas possivelmente o significado da oferta queimada era um significado por algo muito específico, por uma espécie de bênção específica. Em alguns aspectos, talvez nós veremos mais na frente, Israel num conceito de expiação de pecados, né? Então, o caráter do sacrifício de olá, ele tem um caráter mais importante, pode assim se dizer, em detrimento a algumas outras ofertas, como legumes, frutas, farinha e óleo. Buscava-se a oferta de olá, queimar propriamente a vítima para algo muito específico e que certamente teria uma grande importância. Então, Rainer Albert e Werner Schmidt, eles trabalham a perspectiva de que olá é oferta queimada. É importante destacar porque alguns estudiosos vão pela linha de que olá é uma palavra que vem da palavra al, uma preposição em hebraico que quer dizer simplesmente subida, né? Mas também tem o sentido de olá, através da fumaça da vítima que é queimada, ser interpretada como algo que chega nas narinas da divindade. Obviamente que eu não estou fechando somente nas visões eloístas e javistas de Israel. Não é um aspecto simplesmente do Elohim ou do Javé, porque esse tipo de oferta ela é anterior à criação do Estado de Israel. Os cananeus já praticavam
o sacrifício de Olá, e não simplesmente com animais, também com seres humanos, os quais eram simplesmente queimados, eram simplesmente sacrificados numa perspectiva de holocausto, eram queimados vivos. Então, é um rito religioso muito antigo, anterior à existência do próprio Estado de Israel. O holocausto era oferecido especialmente em festas públicas, às vezes executado isoladamente, sem acompanhamento de outro sacrifício, e os principais animais para combustão eram bovinos, ovelhas e cabras. Segundo Bright, os tipos de animais oferecidos eram semelhantes aos animais oferecidos no sistema sacrificial dos cultos cananeus. Isso pode se explicar pelo fato de Israel ser um notório assimilador de costumes que utilizou ritos sacrificiais cananeus após passá-los pelo crivo da fé. Ou seja, é aquilo que eu estava mencionando anteriormente. Israel habitou em localidades cananitas onde já tinha toda uma estrutura monárquica, política e religiosa estabelecida. E, paulatinamente, tanto a estrutura política como a estrutura religiosa e sacrificialista influenciam Israel. Agora, obviamente que Israel passaria isso pelo crivo da fé, visto que os sacrifícios eles seriam direcionados às divindades cananitas, como El e a sua esposa Xerá, o seu filho Baal e outras divindades. Então, passando o estilo ritualístico na fé em Israel, isso passaria por mudanças. Então, nós estamos falando de sincretismo adaptado à religiosidade de um determinado povo. Ou seja, nesse período, possivelmente, os conceitos de Elohim, de Javé, já estavam pluralizados entre os reinos do norte e os reinos do sul. E nesse aspecto, nós vamos ter, então, as redações deuteronomistas em Josué, em Juízes, em Samuel, em Reis, fazendo propriamente menção dessas ofertas não direcionadas às divindades cananitas, mas direcionadas às divindades patronas de Israel, que era o Elohim e que era o Javé, o Yehová, ok? Embora essas divindades também são cananitas, os nomes, mas há uma adaptação também dentro das tradições de Israel, para se pensar em um Elohim a partir de uma ideia patriarcal e de um Yehová, de um Javé também a partir de um conceito patriarcal. Ina Willy Plain sugere que os israelitas teriam conhecido Aulá por intermédio dos cananeus. O mesmo refere-se à interpretação de Host, o qual notifica que a Olá correspondia ao sacrifício como alimento dos deuses, em um sacrifício mais recente que os sacrifícios oferecidos em homenagem à divindade, onde na maioria das vezes estava ligada a uma rocha como local de oferecimento e o ato de combustão total do alimento. Esse conceito é muito interessante, da oferta de Olá ela ser uma espécie de comida dos deuses, né? A ideia de se queimar a vítima e de, se alguém pegar um pedaço da carne em combustão, ele comete uma blasfêmia. Um pouco desse conceito é visto no livro de Samuel, quando os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tentam pegar partes da vítima depois do estado de combustão ou durante o estado de combustão. Então, pegar a oferta quando ela está sendo queimada
era visto como um ato de sacrilégio, como uma espécie de blasfêmia, porque aquele alimento era o alimento dos deuses, né? Esse conceito pode ser um conceito cananita, e pelo fato de Israel ter utilizado um rito sacrificial cananeu, possivelmente, eles trouxeram partes ou alguns conceitos dessa proposta também. Porque em Ofni e Finéias, pegar o garfo e tirar parte da oferta queimada é uma blasfêmia, é algo que é visto de forma totalmente negativa. Então é muito interessante como o período pré-estatal e depois o período estatal por trás da chamada redação deuteronomista, entre o ano 620 a.C., tem fortes influências cananitas em vários aspectos, inclusive no ato sacrificial. Na passagem de Juízes, capítulo 13, verso 16, é possível observar a posição do mensageiro em não aceitar a comida oferecida e sugerir que esta fosse oferecida como olá a Javé. Ou seja, temos aqui a passagem que o mensageiro, algumas traduções trabalham como o anjo, ele aparece e, nesse caso, ele não quer se alimentar. O anjo simplesmente, o mensageiro, ele não quer se alimentar da oferta que o Manoá sugere e pede que aquilo virasse oferta de olá para Javé. E assim se sucede, né? Conforme a fumaça é elevada, também o mensageiro some. Então, temos isso no livro de Juízes, que possivelmente são traços de tradições sulistas, deuteronomistas antigas, e com fortes influências dessa cultura cananita e dos ritos sacrificialistas cananitas também. Observa-se que em 1 Reis 18, o local da Olá está ligado com pedras e também com o cume da montanha, tendo em vista que estes elementos faziam parte do culto em Israel. Ou seja, a ideia da montanha sagrada é algo muito antigo, porque os cananeus eles tinham o Monte Safon, o Êxodo fala também do Monte Sinai, do Monte Moriá, possivelmente fazendo costuras literárias pensando também no Monte Safon cananeu e em outros lugares altos. Lembram que o livro dos reis menciona muito que o determinado rei foi bom, no entanto ele não tirou os lugares altos, ele não tirou os ídolos dos lugares altos, era costume, no alto das montanhas, se esculpir o poste ídolo, que nada mais era do que a Asherá esculpida na árvore para ser adorada. Ou seja, é uma prática muito antiga que, diga-se de passagem, influenciou Israel e pode ser visto no livro dos reis. Então, em meios ritos, a Deus Asherá nos lugares altos e a outras divindades cananitas, o rito do queimar a oferta em combustão total era muito utilizado. E possivelmente para uma dádiva grande. Como Asherá era a deusa da fertilidade, ela tinha, teoricamente, segundo o imaginário religioso do povo, o poder de abrir a madre das mulheres que eram consideradas estéreis, né? E assim elas clamarem a Asherá para que elas pudessem gerar muitos filhos e deixar sua esterilidade. E o Aolá era uma oferta desse nível de proposta, uma espécie de impossível. Né? Vamos fazer um sacrifício de Olá pedindo para que a determinada deidade possa efetuar uma coisa que é impossível para nós. Ou seja, buscava-se a Olá
para uma coisa muito exagerada, uma coisa que, dentro do conceito religioso da comunidade, somente os deuses ou determinado Deus poderia realizar. Curiosamente, nesta passagem, Elias manda derramar sobre a olá um elemento que não fazia parte do sacrifício, que é a água. Elias procede desta forma na tentativa de realçar o caráter milagroso da combustão espontânea, ou seja, justamente o que eu estava falando. A oferta de olá, o que o orante, o suplicante, pedia para a divindade através da oferta de olá, tinha que ter um caráter milagroso, tinha que ter um caráter sobrenatural, uma coisa que não estava na possibilidade do orante, do suplicante. Então, a olá era como se fosse a sua última possibilidade, ou seja, ele vai fazer uma olá, que é a oferta onde o determinado Deus ele vai se sentir mais atraído e ele certamente estenderá o seu braço forte para me socorrer. E aí temos os 450 profetas de Baal que tentam, e o relato do Elias que clama a Javé e vem, né, e consome ali a oferta, a água, e recebe a olá, talvez como seu alimento, né? Estabelecendo assim a sua berita, sua aliança com o seu mensageiro, com o seu profeta. Então é muito interessante entender, talvez um sacrifício de farinha ou de óleo, ele poderia ter um aspecto de suplicar por provisão de alimento diário, só que o orante que fazia isso, ele já tinha no seu território uma espécie de fazenda. Ele já tinha plantas, ele já tinha plantações que ele plantou, né? E essa oferenda seria simplesmente para ele ter uma colheita próspera daquilo que ele já tinha plantado. A olá é uma coisa sobrenatural. O orante vai fazer uma oferta de olá na tentativa de ele acabar colhendo o que ele não plantou, porque ou ele colhe o que ele não plantou, ou senão ele vai morrer. É um desespero, é uma coisa sobrenatural. A olá, ela vinha como caráter de milagre. É esse o aspecto. Em Gênesis 22, observa-se o roteiro de uma olá, os quais são levar os materiais e procurar uma montanha ou rocha para o sacrifício, construir um altar, erguer uma fogueira, amarrar o animal do sacrifício e colocá-lo na fogueira, matar o animal ferindo-o no pescoço, pôr fogo na fogueira utilizando o material levado para este fim. Então tinha todo um processo de se fazer um sacrifício de olá. Tanto os elementos para combustão, como o lugar específico, que era um altar específico, um altar de sacrifício. Inclusive a arqueologia moderna, ela encontrou e desenterrou já vários altares em vários telos. Tel seria montes, montanhas. Nós temos o caso de Tel Arad, que foi desenterrado ali um templo onde tinha uma espécie de santo dos santos e duas pedras que representavam as divindades Javé e Axerá, e um local de sacrifício que, segundo os vestígios que foram achados, tudo leva a crer que esse altar era utilizado também para o sacrifício de olá, para a combustão total da vítima. Então, é muito interessante, né? Tinha a questão do matar a vítima e fazer a combustão total. Então, a olá e a vítima humana. Aqui é uma outra característica, porque, como nós vimos anteriormente, você tinha os animais específicos que deveriam ser utilizados para o sacrifício de olá.
mas em alguns casos o próprio ser humano era a vítima da oferta de Olá. Nós temos uma passagem assim em Gênesis 22, né, onde aponte para as características do sacrifício de Olá. Esse tipo de sacrifício não envolvia uma vítima humana. Para Leal, os episódios aludidos em 2 Reis 16, 3 e 21, 3, onde Acais e Manassés passaram seus filhos pelo fogo, apontam para uma prática moabita que envolvia o sacrifício de recém-nascidos. Ou seja, em Gênesis 22, quase o Isaac virou um sacrifício de Olá, mas o narrador ele diz que houve a providência de uma outra vítima em lugar do Isaac, que estava sendo a vítima. No entanto, nós temos Acás e Manassés, que eles tinham a prática de sacrificar humanos. E aí tem o relato de sacrificar os seus filhos, passando os seus filhos pelo fogo. Sugere-se uma divindade cananita também, o Moloque, né, onde era uma espécie de estátua que ficava com as mãos assim. A criança era colocada nas mãos dessa estátua e ateava fogo na estátua, e ela era feito de pedra. Então, conforme o fogo ia aquecendo a pedra, a criança ela morria cozinhada nas mãos daquela estátua de pedra. E obviamente que os gritos da criança poderiam talvez comover os pais que entregaram os seus filhos como oferta, né? Mas também tinha a questão dos tambores, batia-se os tambores, tentava-se talvez ofuscar um pouco do choro da criança, e também o conceito religioso por trás do sacrifício, ou seja, eu estou dando o meu melhor, eu estou dando o meu filho a Moloque. Então eu acredito que Moloque fará o melhor que ele tem por mim. Uma espécie de troca, de barganha. Eu pego o meu melhor e dou em oferta de Olá, e certamente eu terei a dádiva da divindade ao meu favor. Então, em Acás e em Manassés, nós temos esta prática de Olá, quando a vítima é humana, nesse caso, bebês recém-nascidos, seus próprios filhos, se tornaram vítimas do Olá. O mesmo menciona o caso da filha de Jefité. Né? Aqui nós temos esse aqui é um relato complexo. Né? Então, o autor anterior, o Leal, ele fala a respeito da filha de Jefité e insinua que a moça não foi oferecida como sacrifício de Olá, mas dedicada a Javé para o serviço do templo. É uma linha um pouco mais eclesiológica, conservadora, até em alguns aspectos judaizante. Embora a gente tenha o próprio Flávio Joséfo, que não trabalha isso, que defende que a filha de Jefité, ela virou uma oferta total de Olá, ela foi queimada, e nós temos outros estudiosos que trabalham essa questão também, partindo do pressuposto de uma narrativa não simplesmente ficcional, mas que tem alguma questão histórica ali. Se nós temos ali um Jefité que realmente existiu, um Jefité histórico com a sua filha, pode ser que esse sacrifício do voto que ele fez, que seria a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vindo vitorioso da batalha, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Aí a palavra holocausto, em hebraico, está olá, a oferta queimada. E aí o que ocorre? A meu ver, não há claras evidências que sustentam a possibilidade da filha de Jefité servir em tempo integral no templo. Né? Até porque nessa época não existia templo ainda. Seria talvez o tabernáculo. E um outro sim. Os trabalhos eram totalmente masculinos. Giravam em torno dos levitas, que só podiam ser homens, e dos sacerdotes, que também só podiam ser homens. Não há relato dessa época
de escolha de mulheres para desenvolver trabalhos no tabernáculo, ainda que fossem trabalhos vinculados talvez à cozinha, à limpeza. Não há relatos. É muito complicado defender uma linha de que a filha de Jefité ela ficou uma virgem celibatária para trabalhar no tabernáculo. É muito complicado, porque o voto que o Jefité faz é oferecer em Olá. Então, parece que a filha de Jefité ela virou, teoricamente, churrasco. Ela se tornou vítima e foi aí, passou pela questão da combustão total. Se isso ocorreu, talvez vocês podem até questionar, mas Jefité jamais faria um voto a Javé aonde ele ofereceria um humano a Javé. A grande questão não é só essa. A grande questão é o fato de Jefité vir de Tobi. Tobi era uma localidade cananita onde possivelmente os sacrifícios humanos de vítimas humanas eram cotidianos. Então, o Jefité, por mais que talvez ele tivesse uma formação com aspectos javistas, ele cresce em um ambiente dominado pela religião cananita, onde tinha sacrifícios humanos, sacrifícios de bebês, então ele estaria reproduzindo os ritos religiosos do seu meio, que cotidianamente ele via. Tá? Então é algo aqui muito interessante de se pensar e de se analisar, e talvez a linha que você vai defender. Tá? Depois você faça essa pergunta para você mesmo e pode interagir comigo aí no final da live ou na continuidade desse curso. A filha de Jefité, ela se tornou uma virgem celibatária para trabalhar no tabernáculo? Ou nós estamos falando de uma moça que se tornou vítima humana do sacrifício de Olá por causa do voto precipitado do seu pai? Bem, de acordo com Plain, é possível identificar uma relação entre o holocausto e um sacrifício de jovem, tendo em vista que em 2 Reis 3:27, observa-se que o rei de Moabe sacrificou em holocausto seu filho primogênito, após ser derrotado pelos israelitas. Ou seja, nós estamos falando de um primogênito, né, talvez um jovem ali que foi sacrificado, o rei de Moabe, localidades cananitas, aonde a cultura sacrificialista de sacrificar vítimas humanas era cotidiana. Então, percebam que para alguém que cresce neste meio, ele tem uma grande possibilidade de ser influenciado pela cultura e até pelos ritos culticos e depois simplesmente reproduzir isso. Não é o que o cristianismo faz em alguns aspectos também? Toda a questão sincrética, né? O neopentecostalismo pega o sal, que geralmente é das religiões afro, e traz para o seu culto, estabelecendo banhos de sal também nas suas atividades culticas, quase com o mesmo sentido místico de purificar, de tirar o mal olhado e etc. Ou seja, as religiões elas vão influenciando outras religiões, e o homem religioso, quando ele faz parte de uma religião, ele não é puro na sua prática religiosa. A sua prática religiosa ela tem grande possibilidade de receber ou de sofrer traços da sua religiosidade antiga, da religiosidade dos seus pais ou da religiosidade que o percorre, né? A religiosidade que está ao redor e ao derredor desse homem religioso.
Então, tudo isso pode ser traços de influências para a sua prática, para a sua praxe religiosa. Então, observa-se que o rei de Moabe sacrificou em holocausto seu filho, primogênito, após ser derrotado pelos israelitas. Concordo com Ply na possibilidade de relacionar um sacrifício de holocausto com uma vítima humana jovem. No entanto, esta prática moabita não parece ter sido adotada pelos israelitas, ou seja, por alguns, né? Porque, como nós já vimos, nós temos reis israelitas que adotaram, mas parece que não era uma prática adotada pela massa religiosa, né? Principalmente pensando talvez em pós-exílio e ritos sacrificiais no pós-exílio, parece que essa prática da vítima humana ela realmente é vista de forma totalmente negativa. Agora, já no período pré-exílico, pré-estatal ou no começo ali da monarquia, isso seria muito mais fácil. Por quê? Por causa da influência cananita nos dois grupos, tanto nortistas como sulistas. Tudo bem até aqui? Avancemos. Fonrad interpreta a Olá como um sacrifício totalmente oferecido a Javé, onde a consumação da carne do animal não é consumida nem pelo sacerdote nem pelo ofertante. Neste sacrifício, o nome Kalil, oferta total, ocupou um lugar de destaque como sacrifício regular do culto do Estado no Templo de Jerusalém, ou seja, a oferta propriamente do animal, né? Uma oferta total, ainda que nem o ofertante, nem aquele que exerce a liturgia, que no caso seria o sacerdote, aquele que faz todo o estabelecimento da liturgia sacrificial, nenhum desses tem o direito de participar da carne do animal em combustão. Possivelmente porque entende-se que isso ou é para o cheiro é para se subir, né? Al em hebraico é para subir o cheiro até a divindade, ou a vítima é o próprio alimento da divindade. Então, não é possível roubar o alimento da divindade e tomar para si. Então, a olá como sacrifício de perdão. Aqui nós temos um caso muito interessante que é o Salmo 51, o verso 18. Pois tu não queres sacrifício e uma olá não te agrada. É o Salmo 51, verso 18, que tradicionalmente seria talvez atribuído a Davi, aquele salmo de perdão após o pecado com Batseba. Entretanto, tem muitas complexidades das autorias davídicas por trás do cabeçalho, né? Porque em hebraico geralmente é Mismor le David, que seria salmo para Davi. Possivelmente um redator bem posterior a Davi e constrói o salmo em memória ou em dedicação a Davi, notificando traços da tradição davídica, né? Inclusive do erro que ele cometeu, a questão do adultério. Segundo Belezari, o Salmo 51 denota uma linguagem profética que fala sobre a recriação do coração através da obediência à lei divina e a crítica ao sacrifício da olá. Para Bortolini, o salmista reconhece que o sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito e um coração contrito. Krauss apresenta o Salmo 51 como uma oração, pedindo o perdão da culpa e a renovação do coração.
pois isto é um sacrifício adequado. Ou seja, muito interessante. Quando nós temos outros elementos que vão ser colocados ao pé de superioridade da Olá. Isso tem aquele teor poético muito forte, porque pensando em toda a argumentação anterior, o sacrifício de Olá, ele é o sacrifício que está acima, ele é superior a todos os demais sacrifícios. Ele é aquele sacrifício pelo qual o orante, o suplicante, assim o faz, quando ele precisa de um milagre, de uma coisa extraordinária. E aí, na poesia, o salmista ele coloca características de uma fé fervorosa e de uma religião sincera acima do próprio sacrifício de Olá, que talvez seria a maior expressão sacrificial que um ofertante poderia fazer para com o ofertado, que seria, no caso, a divindade. Então, ele ressalta a obediência à lei, né? Nós vamos ter aí a questão de um coração aquebrantado e contrito, ou seja, características, adjetivos, qualidades de uma fé, talvez de um bom judeu. O Salmo 51 ele tem características de um judaísmo, talvez pós-exílico, aquelas mesmas características que os amigos de Jó, eles vão acusar Jó de não ter. Ou seja, você não é uma pessoa contrita, você não é uma pessoa quebrantada com as necessidades do pobre, você está passando por essa situação porque você também faltou, né? Faltou no que se refere a estender a mão para o necessitado. Então, essa linguagem é uma linguagem bem da teologia pós-exílica, porque eles têm uma memória de catástrofe, ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Agora eles não podem pisar na bola novamente para que se levante um profeta no meio deles e diga, eis que virão mais 70 anos de cativeiro. Né? Então tem toda aquela questão agora de uma fé que ela seja também ligada a aspectos solidários, características solidárias, filantrópicas para com os necessitados, para com os pobres e etc. Então, algumas dessas características, o salmista, ele até coloca acima da Olá. Obviamente que ele faz isso em linguagem poética. Ele está fazendo ali todo um trabalho poético para inserir um conceito da teologia pós-exílica ligado a um coração reto, a bons comportamentos, a filantropia, a estender as suas mãos aos necessitados, possivelmente para não ter uma justificativa de uma destruição sulista novamente, como ocorrera no passado. Então, tem interesses religiosos, tem questões religiosas, vale a pena a gente falar do kardecismo, que tem fortes trabalhos filantrópicos, é muito forte o kardecismo nessa questão da filantropia, nessa questão de fazer asilos, orfanatos, mas também tem uma implicação religiosa por trás. Ou seja, a minha caridade, a minha bondade pode resultar em uma boa reencarnação depois. Então, tem um aspecto motivador por trás, uma implicação religiosa. O mesmo notifica que o sacrifício exposto nos versos 18 e 19 se relaciona com o voto expressado no verso 15. Sendo assim, o orante e suplicante expressa um voto a Deus, onde diz que se Deus o salvasse e o livrasse, ele não ofereceria um olá, mas se ofereceria como sacrifício. Ou seja, é um auto-sacrifício também acima do olá. Possivelmente um auto-sacrifício que está muito mais vinculado a questões
de bondade e de filantropia, que aí eles já começam a colocar acima da própria olá, ou seja, um bom comportamento. Parece que Tiago tem algumas sacadas nesse aspecto, né? Ou seja, uma verdadeira religião é uma verdadeira religião que está vinculada a obras, que está vinculada à solidariedade, que está vinculada a aspectos de trabalhos sociais. A grande epístola de Tiago, que a teologia reformada luterana tem todo um aspecto contrário, né? Lutero foi contra a epístola de Tiago, porque entendia que ela contradizia as cartas paulinas, mas parece que Tiago ele traz um pouco desse conceito de ser um bom judeu. E como pode se ser um bom judeu? Vivendo aspectos comunitários, filantrópicos, solidários. É bem o que Jesus ensina. Quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber, quando estive nu, me vestistes, quando estive preso, me visitastes, e etc. Jesus reproduz um conceito religioso a partir de um bom homem religioso. Claro, de um bom judeu religioso. Então, esses aspectos vinculados a uma pessoa que é um bom religioso, parece que as tradições disso estão até um pouco lá atrás, estabelecendo que essas práticas, de forma poética, estão acima da olá, estão acima do caráter do sacrifício de holocausto. Então, isso é muito interessante, trabalhar esses aspectos e ver a força da poesia e como o salmista, os orantes, os suplicantes, eles faziam todo um aspecto linguístico, poético, para se trabalhar com a linguagem figurada e para se fazer essas comparações. É algo tremendo, é algo muito bonito e interessante, né? Hermeneuticamente falando. O salmista expressa sua indignação ao lar, semelhante à repulsa expressa pelos profetas concernente o culto sacrificial. Ou seja, não adianta fazer a olá e você for infiel a Javé e não for solidário com o pobre. Bem jeremiano também essa questão. Verso 19. No verso 19, o salmista declara: meu sacrifício é um espírito contrito. Por esta razão, o orante não oferece qualquer sacrifício de substituição, mas ele é o sacrifício que Deus não despreza, né? Ou seja, essa ideia de um espírito contrito possivelmente está vinculado com aqueles conceitos lá do Sermão do Monte, ou seja, o pobre de espírito, uma pessoa que é temente a Javé, que é solidário com o próximo, uma pessoa que é pacificadora, ou seja, que não leva Israel a se rebelar contra o império dominante que era os romanos, porque se assim o fizesse, os romanos simplesmente exterminariam Israel. Então, são aspectos humanistas de um religioso que ele se preocupa primeiro com a vida. Né? É uma ecoteologia. Nisso a gente tem uma referência nacional, que é o Leonardo Boff, um ecoteólogo, uma ecoteologia, uma teologia da vida, uma teologia humanista, que valoriza muito mais o ser humano e as suas atitudes com o outro do que os ritos religiosos que às vezes manifestam uma religião que nada mais é do que estética, uma religião que parece que tem um caráter piedoso, mas é pura estética, porque é simples liturgia sem prática no que se refere ao relacionamento cotidiano, horizontal e vertical.
com Deus e com o próximo. Então, essa linguagem que eu utilizo agora, ela nada mais é do que uma linguagem a partir de um conceito judaico pós-exílio, onde os atos de bondade, de solidariedade, são colocados acima do caráter do sacrifício de Olá. Então, um pouco desses aspectos vemos nos Salmos, nos profetas e até nos ensinamentos do Rabino Jesus. A Olá no período pós-exílico. No decorrer, de acordo com Schwanz, os judeus do período pós-exílico foram beneficiados pela política tolerante dos persas. Em 550 a.C., os medos foram derrotados por Ciro, rei da Pérsia. Em 546 foi a vez da Lídia ser conquistada. Em 539, Ciro conquistou a Babilônia e restaurou o culto a Marduk. No ano 538, Ciro estabeleceu um decreto tendo o culto a Javé como seu tema, Esdras 1. Neste período, Ciro contribuiu para a restauração do culto sacrificial a Javé em Jerusalém e para o retorno da primeira remessa de exilados. No decorrer destes acontecimentos, o templo hierosalemita tornou-se o símbolo maior para hierosalemitanos e remanescentes, os remanescentes judaítas que retornaram da Babilônia, das localidades da Pérsia, voltaram ali para Jerusalém, mas, segundo o redator de Esdras, eles voltaram com elementos dados pelo próprio rei da Pérsia para que eles pudessem restaurar a cidade e restaurar as suas liturgias culticas, englobando as questões necessárias para a Olá. Ou seja, chegamos em Jerusalém, temos que reconstruir a cidade, temos que reconstruir o templo. Por quê? Porque no quintal do templo, no átrio, a gente faz a Olá. E o povo de Israel precisa fazer Olá. E a questão do Salmo 51 e de outros textos que vem colocando as características humanistas, o relacionamento, um coração aquebrantado e contrito superior à própria Olá. Então parece que esses repatriados, primeiro eles têm ansiedade de voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e o seu átrio para voltar a praticar a Olá. Mas se em algum momento alguns interpretam que a Olá não estava passando de religiosidade e de liturgia que maquiava, vamos assim dizer, uma espécie de aparente piedade que na prática cotidiana não resultava efeito, nós temos agora um grupo batendo de frente contra o sacrifício da Olá e querendo dizer que se comportar de forma filantrópica e solidária com o próximo é muito mais vantajoso e superior do que a Olá. Que coisa interessante, né? Eu mesmo, ao pensar em tudo isso, eu fico muito empolgado. Espero que vocês também fiquem empolgados com todas essas questões. Play chama a atenção ao fato que os repatriados construíram um altar para o sacrifício da Olá antes da reconstrução do templo, a fim de selar a reconstrução do santuário com a retomada dos holocaustos. Né? Esse autor ele entende que antes mesmo do segundo templo, descrito lá no livro de Ageu, profeta Ageu, onde ele vem falar da glória do segundo templo. Né? Esse autor ele já sugere a possibilidade da Olá antes do templo estar reerguido, o segundo templo. Nós temos o Donner, que diz que no ano 515 a.C., evidenciou-se a conclusão da obra. Entretanto, o restabelecimento do culto no templo não havia se efetuado. Nota-se que a Olá
não é mencionada no livro de Neemias, e percebe-se que nos livros de Ageu e Zacarias e Malaquias, a vida social e econômica, política e religiosa de Israel precisou urgentemente de auxílio. Enfim, o período pós-exílico não se atém à multiplicidade dos sacrifícios. Parece que a Olá, Zebá e a Ratá, minha Ratá, porque em alguns lugares aparece como minha Ratá, etc., não são tão importantes como propriamente o templo. Né? Então aqui é um conceito, porque em Ageu nós temos uma grande preocupação de se reconstruir o templo. Por isso, talvez o assunto central do livro de Ageu, o protagonista não seria nem o Ageu, seria o segundo templo, onde é mencionado que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Então, em Malaquias nós temos o problema do dízimo, nós temos o problema das mulheres estrangeiras e do divórcio. Não se trabalha bem a questão da prática da Olá, mas tudo isso é um cenário muito complexo. Isso também não quer dizer categoricamente que não existia Olá na atividade cultica do segundo templo. Porque se existiu, como diz o Plain, Olá antes da restauração do segundo templo, que o Donner sugere que foi em 515, não teria lógica não continuar fazendo a Olá agora que o templo já foi construído. Porque se faziam a Olá antes do templo ser reconstruído, ali os repatriados judaítas, com esperança do templo ser reconstruído, agora que o templo está reconstruído, por que não fazer a Olá? Ou seja, é possível sim que o sacrifício de Olá ele se tornou novamente liturgias do culto do pós-exílio. A questão é por que outras narrativas elas começam a bater na Olá e começam agora a colocar características de comportamento solidário com o próximo acima da própria Olá. Ou seja, é bem aquilo realmente que o Tiago fala, né? Uma verdadeira religião é muito mais você prestar auxílio aos necessitados do que se prender simplesmente nas questões litúrgicas e até sacrificialistas. Nesse aspecto, cuidar do outro tem uma importância maior do que o rito sacrificial da Olá. Bem, meus queridos, nós estamos caminhando para o encerramento. Plain chama a atenção ao fato que os repatriados construíram um altar para o sacrifício da Olá, antes da reconstrução do templo, a fim de selar a reconstrução do santuário. Bem, aqui eu já li para vocês, então acredito que finalizamos. Aqui nós temos a bibliografia, trabalhamos com, como foi citado, o Albert Heiner, que ele tem a história da religião de Israel, é um clássico, tá? Vale a pena adquirir, embora está em inglês, mas é uma boa obra. Nós temos aí o Bortolini, o Bright, que são obras em inglês, e outros constam aqui na bibliografia. O nosso próximo tema será do dia 26/6. 26/6. Autoridade da Bíblia. Desculpa. Eu acho que no caso eu fiz uma alteraçãozinha no tema. Não sei se apareceu aqui, mas era para aparecer. Então eu vou colocar agora. Deixa eu só colocar aqui. Eu fiz uma pequena alteração. O código de santidade no Levítico
EA. Pronto. Vou deixar aqui, fazer essa alteração. Pronto. O código de santidade no Levítico e a homossexualidade a partir da análise de Levíticos 18, 22. Então, por que nós vamos trabalhar o código de santidade no Levíticos na próxima live? Nós vamos trabalhar porque o livro de Levíticos é dividido em duas partes e o código de santidade é uma característica propriamente de um grupo, ok? Então, nós vamos trabalhar a problemática. Quem é o grupo por trás do código de santidade levítico? Estamos falando de um grupo exílico, pré-exílico, pós-exílico, e por que em Levíticos tem aquelas questões relacionadas à questão de a mãe não vê a nudez do filho, o filho não vê a nudez da mãe, ou propriamente aqui do Levíticos 18, 22, do homem que se deita com outro homem como se fosse mulher, esse tal comete algo abominável. O que quer dizer essas coisas? Porque o Código da Santidade do Levítico trabalha esses aspectos. Então, estaremos trabalhando ainda teologia do Antigo Testamento, a segunda parte do livro de Levíticos, propriamente o Código de Santidade e alguns dos aspectos de gênero do Levíticos. Então, é um tema muito importante. Espero contar com vocês para o próximo tema. E aqui fica a minha gratidão a todos vocês. Que o Eterno vos abençoe com toda sorte de bênção. Deixa eu só voltar aqui agora para o espaço da live, ok? Deixa eu interromper a apresentação aqui. Pronto. Agora eu vou interromper a gravação e ouvir vocês e as perguntas. Que o Eterno vos abençoe. Espero que vocês tenham gostado deste estudo do mês de maio, né? O nosso seminário temático mensal. Espero contar com vocês para o mês de junho, sobre o Código da Santidade e as questões relacionadas à homossexualidade de Levíticos 18, 22.